Você está com um problema operacional na sua planta fotovoltaica? Hoje nós vamos mostrar para vocês diversas falhas que podem ser identificadas e evitadas com um correto comissionamento e também com uma verificação periódica adequada do OEM. A NBR 16274 recomenda os ensaios necessários para garantir a segurança, confiabilidade e eficiência de sua usina fotovoltaica. Dentre esses ensaios, temos os ensaios classificados como categoria 1, que são ensaios a frio, ou seja, antes da planta ser energizada, e os ensaios de categoria 2, que são os ensaios a quente, que se faz após a energização da planta e após o comissionamento a frio. Tá? Hoje nós vamos mostrar para vocês diversos problemas que são identificados em plantas fotovoltaicas que podem ser identificados com o correto comissionamento tanto a frio quanto a quente. O primeiro problema que vamos apresentar para vocês é o de sombreamento em módulos fotovoltaicos causado por vegetação. Esse problema pode ser identificado com termografia, seja via drone, seja via câmera manual termográfica. E reparem nas imagens que vocês podem ver que o sombreamento ele causa um efeito de hotspot, ou seja, um efeito de ponto quente nos módulos fotovoltaicos. E ele pode ser identificado com os ensaios de termografia. Em plantas muito grandes e complexas, o ideal é que se faça o ensaio termográfico nos módulos via drone, porque se tem uma maior rapidez na realização dos ensaios e assim pode se identificar de maneira mais fácil os problemas de ponto quente causado por sombreamento de vegetação. Uma segunda falha muito comum de se encontrar são diodos de bypass defeituosos. Esse problema do diodo de bypass pode ser causado tanto por diodos em curto-circuito como por diodos em circuito aberto. Isso pode ser identificado na imagem termográfica como uma faixa mais clara. Os módulos atuais são divididos geralmente em 3/3. Quando há um problema de defeito no diodo de bypass, uma faixa desses 3/3 vai ficar mais clara, indicando que há um problema no diodo de bypass daquele terço do módulo. Quando se mede a temperatura no diodo de bypass na parte traseira do módulo, é observado que a temperatura deste diodo está bem superior à dos dois outros diodos. Um outro problema bastante comum são dejetos de animais, principalmente aves, que acabam sujando os módulos fotovoltaicos e causando o mesmo efeito que a gente falou no primeiro exemplo, de sombreamento e, consequentemente, de ponto quente nos módulos fotovoltaicos. Então, com uma inspeção termográfica, se pega esse tipo de defeito que é bastante comum e está relacionado ao OEM da usina. Portanto, é necessário que se tenha uma lavagem periódica desses módulos para que se evite esse problema, já que aquele ponto quente ele pode, com o tempo, degradar o material que o módulo é formado. Outro tipo de falha identificada são falhas nos conectores MC4, tanto nos terminais das mesas, quanto também nas entradas dos inversores. Como mostrado para vocês, às vezes a olho nu não se consegue verificar essa falha. Então a imagem termográfica vai conseguir identificar o ponto da conexão que está com a temperatura mais elevada e consequentemente com problema no conector. Então para estes casos, geralmente é feita a substituição, ou seja, é retirado aquele conector MC4 e feita a nova crimpagem de um novo conector. Um problema bastante comum encontrado também nas plantas fotovoltaicas e mais relacionado aos ensaios de categoria 1, principalmente o de inspeção visual, são string box, QGBTs e demais quadros da planta com diversos elementos dentro deste quadro. A recomendação é que não se tenha um elevado número de elementos dentro de um mesmo quadro, porque isso pode causar o aquecimento e pode fazer com que a temperatura alta comece a degradar e danificar os elementos ali dentro. Então o recomendado é que se tenha 50% do quadro preenchido para que se tenha espaços entre os elementos e se possa garantir a temperatura adequada de operação de cada um dos componentes desse quadro. E também temos os problemas com as conexões inadequadas. É muito comum que em uma usina solar se encontre conexões que não são recomendadas pelos fabricantes de módulo para fixação desses elementos. Este tipo de conexão não está no manual de instalação do módulo fotovoltaico. E, inclusive, em algum sinistro ou problema na planta, pode levar à não garantia do módulo. Outro problema que é comum, mas difícil de ser identificado, são os problemas de microfissuras nos módulos. A causa dessas microfissuras podem ser por escorar pesos no módulo, problemas no transporte que podem vir a degradar o módulo e o problema não ser visual, e também escorar pesos em cima desses módulos no momento ali da instalação, tá? Essas microfissuras elas podem ser identificadas com o ensaio com uma câmera de eletroluminescência.
Repare que a câmera de eletroluminescência ela é capaz de perceber pontos onde tenha microfissuras e pontos do módulo que são degradados. Inclusive módulos com qualidades muito baixas podem ser identificados com o ensaio de câmera de eletroluminescência. É um problema que na maioria das vezes não é identificado, visto que esse não é um ensaio comum de se fazer nas plantas fotovoltaicas. Mas, em qualquer suspeita, ele identificará esses tipos de problemas citados. Um outro problema muito comum nas instalações fotovoltaicas são as conexões frouxas. Geralmente, essas conexões elas estão ali nos terminais dos cabos que se encaixam nos disjuntores, nos terminais que vão no inversor. Então, todo ponto de conexão deve ser vistoriado de tempos em tempos com câmeras termográficas para verificar se há uma conexão frouxa. Além do mais, no momento do comissionamento, o ideal é que essas conexões sejam feitas com um torque adequado, com a utilização de um torquímetro. Quando se utiliza o torquímetro, é necessário que seja feita uma marcação, para que caso essa conexão afrouxe com o tempo, esse problema é identificado pela marcação ali com uma tinta que é colocada no terminal ali que foi fixado com a ajuda de um torquímetro. Não é incomum de se encontrar casos em que essa conexão ficou tão frouxa que houve o arrancamento do cabo e isso gerou um curto-circuito e até perda de todos os elementos ali daquele quadro. Então é um problema sério e que deve ser feito uma vistoria do torque de todas as conexões de tempos em tempos para garantir que não haja conexões frouxas e que também não se tenha um problema mais grave como de um curto-circuito ou a perda de um cabo, de um disjuntor, que é bastante comum. Com o tempo, aquele aquecimento pode prejudicar tanto a conexão do cabo, isso pode se alastrar pelo cabo, onde o calor vai passando por todo o cabo e você vai perdendo o material do cabo por temperatura alta. Um problema bastante comum são strings que possuem módulos em quantidades diferentes do projeto. Uma string com número de módulo inferior ou superior, ela vai apresentar no ensaio de curva IV uma característica diferente ali no eixo da tensão. Ele pode ser menor ou maior do que os demais que estão de acordo com o projeto. Então, se eu tenho uma string com número de módulo a menos, como mostrado na imagem, você tem ali um recuo do eixo da tensão, identificando que aquela string ela está com um número de módulo diferente das demais. Isso pode ter acontecido por um problema no seriamento das strings. Então, na hora de fechar as strings em campo, essa string poderia ter 30 módulos, por exemplo, ela vai ter só 28, por causa de um erro de conexão no seriamento dessas strings. Então é isso aí, pessoal. Não deixe de deixar aqui nos comentários outros problemas que vocês identificam e que não foram citados nesse vídeo. E para lembrar vocês, aqui dentro do canal Solar nós temos uma empresa de serviço, CS Consultoria e Serviço, que fazemos diversos comissionamentos em todas as regiões do país. Então esses problemas são geralmente identificados nos comissionamentos que a gente faz rotineiramente. Se tiver qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que nós vamos responder para vocês. Então, antes de fechar esse vídeo, não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal e também de curtir, para que esse vídeo chegue a mais pessoas interessadas neste assunto.